Passando o sábado, Maria, a Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressurgiu. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ela, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles enquanto iam para o campo. Estes voltaram e o anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. Olhe mais uma vez comigo. Pai, te agradecemos porque, como Jesus disse em Mateus 11, o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Meu Senhor, nós queremos estar como esses pequeninos nesta noite aqui, recebendo do conhecimento da vida eterna, das palavras da vida eterna. Senhor, temos caminhado, Deus, neste mundo e vivido as mais diferentes experiências, mas nenhuma delas se compara com o relacionamento com aquele que saiu daquela sepultura, que está vivo. E o Senhor continua a falar com os teus filhos. O Senhor continua a falar com todo aquele que inclina os ouvidos para Ti. E nessa noite, cremos que não será diferente. Fale ao nosso coração, Senhor. Nós queremos responder como Samuel. Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E que a tua palavra nos conduza, nos oriente, nos guie, que por meio dela nós possamos experimentar desse poder da ressurreição, Senhor. Desde já agradecemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O poder da ressurreição de Jesus. Nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu a morte. Nós só estamos aqui porque Ele rompeu, triunfou, superou, venceu a morte, o pecado, o inferno,
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa vida diz respeito a viver esse tempo, esses dias, esses anos na carne, nós somos os mais miseráveis. Mas se nós olharmos para aquilo que está além dessa vida, para aquilo que diz respeito à eternidade, nós não vamos vivê-la só quando nossos dias nesse corpo, nesse tabernáculo terreno, se encerrar. Nós vamos viver desde já. Porque na oração sacerdotal, Jesus disse em João 17, que a vida eterna é que conheçam ao Senhor como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Viver a vida eterna nos é possível por causa da ressurreição de Jesus. E então nós conhecemos ao Senhor a cada dia e prosseguimos em conhecer ao Senhor a cada dia, porque Ele nos deu essa oportunidade maravilhosa, porque Ele nos deu esse privilégio. 1 Coríntios 15, 55 e 57 diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, meu querido irmão, irmã, Ele venceu o inimigo mais temido de toda a humanidade, na história da humanidade, passada, presente e futura. O maior inimigo do homem é a morte. E Jesus triunfou sobre ela. Jesus a venceu. E dessa forma, Ele trouxe uma viva esperança a cada um de nós. E Ele olha para você de forma individual, de forma particular, de forma direta e específica. Foi por amor a você. É porque Ele ama você. Eu não sei se você é carente de amor, mas saiba dessa verdade: o amor dele é direcionado a você. E Ele expressou isso não só com palavras, mas em atitudes. Aleluia. Warren Ebbs disse assim: o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Para que eles pudessem ver com seus próprios olhos sobre aquilo que Jesus, ao longo de cerca de 3 anos, falou a todos os que se propuseram, se dispuseram a ouvi-lo. Deixa eu ler algumas coisas para você nessa introdução nossa. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem ela, o Evangelho seria apenas mais uma filosofia moral. E a cruz teria sido apenas o fim trágico de um grande líder. Mas o túmulo vazio mudou tudo. Ele não apenas venceu a morte, mas inaugurou um novo tempo de esperança, reconciliação e transformação para toda a humanidade. Em Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. No Evangelho nós temos essa comunicação de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores rompeu a morte, rompeu a sepultura, venceu, está vivo, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Um homem que caminhou há mais de 2.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, nesta terra. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é 100%
Deus e 100% homem, nesse exato momento, está sentado à direita do Pai. Porque Ele ressuscitou. E quando Ele ali, falamos semana passada, deu aquele brado na cruz, e disse: nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, e expirou, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele abriu o caminho, para que eu, para que você, para que nós pudéssemos entrar lá, e desfrutar de uma comunhão profunda, pessoal, verdadeira, com o Criador do universo, com aquele que criou os céus e a terra, e não só isso, mas que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Tudo o que você sabe sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre os planetas, sobre as galáxias, sobre os bilhões e bilhões de estrelas no céu, as constelações, tudo, Ele sustenta pela palavra do seu poder. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo. Marcos, ele tem um foco, alguns, mas mais especificamente ele tem focos bem específicos, quando ele escreve o seu evangelho, e tem uma atenção voltada para algumas coisas. Ele quer apresentar o que Jesus realizou, o que Jesus fez. Entre 60 e 70 depois de Cristo foi que ele escreveu o evangelho. E a fonte histórica diz que ele escreveu o evangelho tendo a narrativa do apóstolo Pedro. Pedro disse para Marcos, conhecido como João Marcos, todos os relatos. E a ênfase dele, no que nós vamos falar hoje aqui, é que Jesus, quando ressuscita, Ele tem o cuidado de ser pontual em alcançar o perdido. Quando a gente olha para esse texto, nós vemos primeiro que mulheres vão até a sepultura. Se os discípulos de Jesus quisessem inventar uma história para enganar as pessoas, a última coisa que eles iam fazer naquela época era narrar que mulheres foram as primeiras a irem e serem as testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Porque legalmente o testemunho de mulheres não era aceito em meio à sociedade judaica. Então a primeira coisa, Jesus valoriza vocês mulheres. Aleluia! Ele valoriza esse testemunho. Segunda coisa, quando o anjo diz a essas mulheres, para que elas anunciem que Jesus está vivo, só no evangelho de Marcos há essa ênfase, onde ele diz: ide aos discípulos e a Pedro. Por quê? Pedro acabara de viver o momento mais amargo e triste de sua vida. Por vários momentos, por causa do seu temperamento, por causa da sua personalidade, Pedro se colocava como o mais forte, o mais ousado, o mais fiel discípulo de Jesus. E veementemente ele diz: ainda que todos neguem a ti, eu não te negarei. E isso fala para nós o seguinte, irmãos: há 24 anos atrás, eu entreguei o meu coração a Jesus. Ou melhor, me dei conta de que sempre foi dele. Mas ao longo dessa caminhada, eu tive tropeços, eu tive erros, eu pequei.
Mas todos os dias o Senhor veio a mim, como Ele ordenou por meio desses anjos, que essas mulheres fossem a Pedro. O Senhor, pelo seu Espírito, veio continuamente a mim, vem continuamente a mim, todos os dias, para me dizer: ei, eu não desisti e não desistirei de você, não desista de mim. E hoje Ele diz isso para você: eu não desisti de você. Eu não desisti do plano que eu tenho para a sua vida. Eu não desisti do projeto que eu tenho para a sua vida. Eu não desisti de usar a sua vida. Eu investi em você a minha presença. Eu fiz de você meu templo e morada. Eu derramei sobre a sua vida os meus dons e talentos. Eu acredito em você mais do que você acredita em si mesmo. Então, quando Pedro ouve essas palavras, o que Pedro tem? Ele tem renovado a sua esperança, ele tem renovado a sua confiança. Porque a palavra de Jesus dirigida a ele não é: Pedro, por que você fez isso? Não. Pedro, continue focado no que eu te chamei para você fazer. O que Ele chamou você para fazer? Você acredita que Ele te chamou? Você acredita que, sobretudo, Ele escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Você acredita que essa graça, ela é para você, está sobre você e hoje ela é eficaz em você? Então não dê ouvidos às outras vozes, não dê ouvidos a esse mundo, não dê ouvidos às falhas e debilidades que você encontra talvez em si mesmo no seu cotidiano. Dê ouvidos ao Espírito Santo, dê ouvidos à palavra de Deus. E aquilo que ela diz sobre você, porque é o que ela diz a seu respeito, é o que ela diz sobre você, que importa. Aleluia! E esse poder dessa ressurreição de Jesus, sabe, irmãos, eu até brinquei no começo do culto falando com o Felipe. Quando eu era menino, pensava como menino, as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Quando a gente começa no Evangelho, nós somos muito motivados, nós somos impactados por algo novo que acontece nas nossas vidas. Somos fervorosos, somos mais entregues, somos muita coisa que às vezes até as pessoas, né, aquele jargão que diz assim, o primeiro amor. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo e a experiência cotidiana, de forma às vezes não saudável, nós passamos a ficar muito racionais e desequilibramos o nosso caminhar com o Senhor, porque nós ficamos baseados somente em experiências sensoriais. Eu amo a manifestação da presença de Deus, amém? Eu amo a ação de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder sobrenatural do Espírito Santo, o poder de Deus, como Efésios capítulo 1 diz, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos. A maior manifestação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, foi manifestada quando Cristo foi ressuscitado de dentre os mortos. Agora, eu aprendi ao longo dos anos que o que pode sustentar a sua vida no Evangelho é conhecer a palavra profundamente. É conhecer e saber o que Jesus fez por você, em você, e o que Ele faz e fará através de você.
Jesus disse algo para os fariseus, os religiosos daquela época. Analisem as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. E elas testificam ao meu respeito. Então, quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor através da sua palavra, Paulo disse assim em Filipenses capítulo 3, eu desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero saber, eu quero conhecer tudo aquilo que é possível sobre este Deus que se tornou homem. Eu quero saber, eu quero conhecer. E essa é uma reflexão que eu gostaria que você tivesse por esses dias. O quanto hoje conhecer esse poder da ressurreição de Jesus tem falado ao seu coração. O quanto isso tem ocupado de seu tempo. O quanto isso tem sido objeto do seu investimento pessoal, diário. O quanto você tem dedicado de tudo o que você tem para conhecer esse Jesus que abriu mão de tudo o que Ele tinha por amor a você. Porque é sobre isso que nós falamos de uma vida cristã diária. O que hoje é o mais importante para você? O que toma a sua atenção, a sua prioridade? O que está acima de tudo para você hoje? Porque para viver essa ressurreição, o poder dessa ressurreição de Jesus, em primeiro lugar nós devemos celebrar diariamente a verdade dessa ressurreição. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo traz essa consciência para os irmãos. Paulo traz essa profundidade aos irmãos, dizendo: eu só vivo porque Ele morreu por mim. Então eu não posso viver senão por Ele e para Ele. Ele ainda vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, ora o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida que você vive hoje, a vida que eu vivo hoje, é só porque Ele levou a minha morte. Mas Ele não ficou lá morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E em breve todo olho o verá. Versos 5 e 6 de Marcos 16 diz: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. 1 Coríntios 15:6 diz: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Jesus apareceu para cerca de 500 testemunhas oculares em um período de cerca de 40 dias após a ressurreição. Os documentos históricos afirmam que Jesus, de fato, viveu. Agora, S.A. Sproul,
um teólogo e professor americano, ele disse o seguinte: o túmulo vazio é uma das maiores testemunhas do cristianismo. Se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles o teriam feito. O silêncio deles fala alto. Se eles pudessem produzir um corpo para colocar naquela sepultura, eles teriam feito. Nós vamos falar sobre isso, eles pagaram soldados para que mentissem, dizendo que os discípulos tinham ido de madrugada e roubado o corpo de Jesus. Agora, há cinco argumentos, entre outros, mas 5 principais argumentos, eu não sei se você já ouviu sobre isso, para questionarem a ressurreição de Jesus. O primeiro deles, o que eu acabei de falar, é o que o corpo de Jesus havia sido roubado. Eles subornaram soldados para que estes dissessem para as autoridades romanas de que roubaram o corpo de Jesus. E sabe quem fez isso? Foram os judeus. Foram os líderes religiosos. Segundo, a teoria do desmaio. Eles disseram que, na verdade, por conta de tudo aquilo que Jesus havia padecido e sofrido ali, ele desmaiou, não que ele havia morrido. Então, quando colocaram ele na sepultura, depois ele acordou e saiu de lá. Porque quando os soldados foram para tirar os corpos por causa da Páscoa, e aqueles corpos iam ser tirados ali daquelas 3 cruzes, chegaram no da direita e no da esquerda e lhes quebraram as pernas. Mas quando chegaram a Jesus, não lhe quebraram as pernas. Ele foi tocado com uma lança do seu lado, e aquele que o perfurou viu sair de dentro de Jesus água e sangue, e ele testemunhou, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas eles argumentaram, como os outros 2 não haviam morrido, que assim também tinha acontecido com Jesus. Mas na verdade as pernas dele não foram quebradas para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Terceiro argumento, os discípulos tiveram alucinações coletivas. Eles ficaram tão desnorteados com aquela situação de que seu querido mestre e Senhor havia sido brutalmente morto daquela forma, que eles já não diziam coisa com coisa. Eles estavam tendo alucinações, eles estavam abalados psicologicamente. Quarto, a ressurreição é um mito. Esse talvez é o que você tem mais ouvido por aí nas rodas de conversa, das academias, dos lugares aonde os ditos sábios e entendidos costumam dizer e zombar acerca de Jesus. Essa ideia sugere que os cristãos só começaram a crer na ressurreição muito tempo depois, como um mito inventado para conferir credibilidade à fé. Então começaram a dizer que é um mito. E os historiadores céticos, né, que não creem, eles retratam o Jesus somente histórico, que não é coerente com o Jesus dos evangelhos. Eles dizem, e não há problema em dizer que Jesus existiu. O problema para eles é dizer que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos. Esse é o problema para os sábios deste mundo. E por último aqui, até para rir, os discípulos foram no túmulo errado. Alguns dizem que as mulheres foram ao túmulo errado e por isso pensaram que Jesus havia ressuscitado. Mas isso são todas falácias, irmãos. Jesus apareceu a diferentes pessoas em diferentes lugares e em diferentes momentos. Isso confirma que sua ressurreição não foi um delírio coletivo, mas um evento histórico. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. E uma coisa é certa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nunca teríamos ouvido falar dele. A atitude das mulheres era que tinham ido render o último tributo a um corpo
morto. A atitude dos discípulos era que tudo tinha terminado em uma grande tragédia. Quando elas estão indo para lá, quando os discípulos estão em suas casas, se trancando, eles estão morrendo de medo, porque eles ainda não tinham caído em si, sobre tudo aquilo que Jesus já havia falado ao longo do seu ministério. Convinha que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos dos pecadores, padecesse muitas coisas, fosse crucificado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, como já haviam dito os profetas nas Escrituras. Ele vive, ele reina. William Barclay, um teólogo, se eu não me engano, escocês, disse assim: a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa teria transformado a homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. A ressurreição é o fato central de toda a fé cristã. Eu não sei se vocês já viram, eu até me lembrei, não deu tempo de eu pegar esse videozinho, mas você pode procurar na internet. Tem uma sketch, né, que alguns dizem, chamam, acho que é sketch, que tem os homens representando como se fossem os apóstolos. Eles estão ali ao redor de uma fogueira, e de repente chega um e diz assim: tem um plano maravilhoso, nós vamos conquistar o mundo. E todo mundo fica empolgado e vão ouvir esse plano mirabolante. E eles começam dizendo assim, mais ou menos desse jeito: nós vamos ser testemunhas de Jesus, nós vamos falar que Ele ressuscitou, nós vamos falar que somos discípulos dEle, e nós vamos sair falando isso para todo mundo. E aí um deles diz assim: e o que nós vamos ganhar com isso? Então, nós vamos ser mortos, nós vamos ser crucificados de cabeça para baixo, nós vamos ser queimados em fogueiras e nós vamos ser entregues para leões. É isso que nós vamos ganhar. Como uma ironia daqueles que dizem que os discípulos inventaram e foram capazes de morrer por uma mentira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por quê? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo. Em segundo lugar, para viver esse poder dessa ressurreição, você deve escolher um relacionamento, eu devo escolher um relacionamento real e profundo com Jesus. Já tinha religião naquela época, meus irmãos. Jesus não quer mais uma religião. O termo saudável, correto, de religare, é o que Jesus fez, sim. Religar o homem a Deus, reconectar o homem a Deus. Mas não é algo frio, algo mecânico, algo morto, que Jesus espera de nós, algo protocolar, que Jesus espera de nós. É um relacionamento diário, cotidiano, com o Senhor, um caminhar cotidiano, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Versos 9, 12 e 14 diz: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, Ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. E olha essa ênfase, da quem Ele havia expulsado 7 demônios. Depois Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Esses são os que Lucas narra no seu evangelho, os 2 homens que iam pelo caminho de Emaús. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham
visto depois de ressurreto. Incredulidade é algo que atrapalha o meu e o seu caminhar na fé. E o que é a incredulidade de modo prático? É justamente não se apresentar para a prática das coisas que Jesus falou. Perguntaram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é essa: creia naquele que Ele enviou. Crer naquele que Ele enviou é obedecer o que Ele falou. E isso não é pelo seu próprio poder, pela sua virtude, pela sua capacidade. É pela graça de Deus. Então, primeiro você acolhe essa graça de Deus. Você recebe esse testemunho da palavra de Deus como verdade. Você nega a si mesmo. Nega a sua própria vontade. E acolhe a dele para a sua vida. E diz a ele: Senhor, me ajude a viver a cada dia a sua vontade, e não a minha. E nós só podemos fazer isso, irmãos, tendo um relacionamento com Ele. Se um casal, ao longo da sua jornada de casamento, eles passarem a só cumprirem tarefas dentro do contexto do lar, eles só fazerem aquilo que eles entenderem, né? O homem ser o provedor naquela casa, a mulher ser aquela que cuida dos filhos, mas eles não tiverem relacionamento, companheirismo, comunhão, como vai durar essa relação? Como vai durar esse casamento? Como será ele fortalecido a cada dia? Jesus vive e se faz presente em nossos dias. Jesus vive e continua promovendo a nós encontros especiais com Ele, assim como nos primeiros momentos pós-ressurreição. Uma das coisas que aconteceu e foi algo muito singular é Jesus ter o cuidado de se apresentar a eles de forma simples, sobrenatural ao mesmo tempo, mas simples na realidade do cotidiano. Porque quando ele diz, quando os anjos, dizem para que os discípulos vão e encontrem com ele na Galileia, quando eles estão lá no mar pescando, quando eles estão naquelas águas pescando, Jesus está na beira da praia, preparando algo que era do cotidiano, do relacionamento comum deles. Jesus estava fazendo um churrasquinho. Ele estava lá com peixes na brasa, esperando os discípulos para uma comunhão de mesa. Mesa é um lugar de relacionamento. Mesa é um lugar de comunhão. Esta mesa fala sobre isso, sobre participar do corpo e do sangue de Cristo. Na mesa da comunhão, Ele revelou tudo aos seus discípulos. Na intimidade do relacionamento diário, Ele se manifestou aos seus discípulos. Para aqueles que decidiram caminhar mais perto, Jesus se manifestou a eles, transfigurando a sua forma, como Ele realmente é, no monte da transfiguração. Os segredos do Senhor são para os seus amigos, diz o Salmo. Ele quer se manifestar a você. Ele quer se revelar a você. O pensamento grego dizia que tudo com o tempo se apaga. Mas o fogo divino no coração daqueles discípulos era inextinguível. Ele não podia ser extinto. Ele não podia ser apagado.
Esse fogo está ardendo aí no seu coração? Esse fogo está queimando aí no seu interior, impulsionando e movendo você a viver a cada dia, como diz o meu pastor e amigo Dinho, você tem vivido a cada dia como se fosse o seu último dia? Como se fosse aquele dia em que você vai se encontrar com Ele e vai vê-lo como Ele é? Porque Ele te chamou para viver isso. Em terceiro lugar, permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida de Jesus em você. Paulo em 2 Coríntios 3, sempre falamos, todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Deus quer operar uma mudança diária na sua vida. Será que se você parar, assim como Paulo disse, aqui em 2 Coríntios 13, 5, está até aberto diante de mim o versículo, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Cristo Jesus está em vós, se é que não estáis reprovados. Essa reflexão diária, eu estou vivendo novidade de vida, eu estou vivendo a novidade de espírito que a palavra de Deus diz, o meu anseio, a minha fome, a minha sede por Jesus, elas condizem, elas são coerentes com aquilo que Deus espera dos seus seguidores, dos seus discípulos. E se a resposta for aí negativa no seu coração, não está nada perdido, porque assim como Ele direcionou uma palavra para Pedro, Ele direciona uma palavra para mim, para você todos os dias. Ei, eu estou chamando você para a comunhão, para o relacionamento, para a intimidade, para caminhar comigo, para viver experiências comigo, para que eu seja usado, para que eu use você, para que você seja como um farol, como diz aquela canção. Para que eu me manifeste em você e através de você. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, versos 7 e 8 de Marcos 16. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Elas estavam impactadas com aquilo. Porque embora houvessem ouvido e visto Jesus realizar coisas extraordinárias, o fato dele ter sido morto como foi, tinha levado os discípulos para um estado de desespero, de angústia, de falta de senso de direção tão grande, que tudo que eles tinham era medo. Mas agora esse medo, ele está associado com um santo temor. Porque agora, elas estão ali, esclarecidas, de que não está tudo perdido. Ele ressuscitou dos mortos. E Ele fez o que Ele disse que faria. Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele te salvou, Ele me salvou dos meus pecados. Você não está mais nos seus pecados. Efésios 2:1 diz, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós não estamos mais andando dessa forma. Ele nos deu vida. Ele te deu vida? Aleluia! Ele nos deu vida. E vida em abundância. Para que nós possamos a cada dia conhecê-lo. E viver vida eterna. Desfrutar de vida eterna. Como eu disse, Pedro foi impactado por essa palavra direta. Ide e anunciai aos discípulos e a Pedro. Vai dizer para Pedro que o propósito que eu disse para ele
que eu tinha com a vida dele não foi abolido, não foi esquecido, não foi anulado, porque não depende do que Pedro possa fazer, depende do que eu sou capaz de fazer. Porque é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém glorie-se a si mesmo. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque eu conheço a Jesus, eu vou viver as obras que Jesus de antemão preparou para que eu vivesse. Jesus tinha obras específicas para realizar através da vida de Pedro. E elas continuavam estabelecidas, fundamentadas, porque os propósitos do Senhor jamais são perdidos. Sabe que tem dias que você às vezes, assim como eu, talvez você seja mais santo, mas eu às vezes, pensamentos de que sou indigno, de que não sou merecedor, de que não serei capaz, de que não vou conseguir. Às vezes eles sobem à nossa mente. Às vezes nós estamos caminhando em um tempo de muita constância, de perseverança, que se o capiroto aparecer na nossa frente, a gente já dá uma voadora nele. Mas tem dia que parece que a gente que foi, sabe, esbofeteado, está meio, como eu disse no discipulado, com cara de maracujá de gaveta, meio brocochô, meio triste. E aí porque a gente está se sentindo assim, a gente pensa que Cristo pensa a nosso respeito dessa forma. Não, o que Ele diz a nosso respeito é que nós podemos todas as coisas por meio daquele que nos fortalece. De que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, ou qualquer outra criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Então ande como tal, viva como tal, pense como tal, a cada dia, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Esse Pedro, depois ousadamente, na sua carta, ele vai dizer no capítulo 1, verso 3 da sua carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou para uma viva esperança, Ele nos regenerou para uma viva esperança. N.T. Wright, uma das maiores autoridades em Novo Testamento da atualidade, diz: a prova do Cristo ressuscitado não está apenas no túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. Quando você estuda a história da igreja, quando você vê os primeiros séculos da igreja, e ao que os discípulos de Jesus foram submetidos, o que eles passaram, o que eles sofreram, algo que nunca teria acontecido, não seria capaz de fazer com que eles morressem da forma que morreram. Se Jesus não tivesse ressuscitado, esses homens e mulheres, e até os dias de hoje, não teriam conseguido superar e vencer feras, leões, fogueiras, forcas, guilhotinas, e por aí vai. Outro dia eu vi um dado que até um tempo atrás, a igreja que mais crescia nas últimas décadas, era a igreja da China, a igreja subterrânea na China. Mas hoje já há dados que a igreja que mais cresce é a igreja subterrânea no Irã. E vários relatos de muçulmanos que têm tido experiências com esse Jesus ressurreto e têm se convertido a Jesus. Por quê?
porque de fato ele ressuscitou. Quero ler algo aqui, eu tinha citado, que Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Versículo 12. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos? Ora, se pregamos que Cristo ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Até aqui, Paulo está como dando uma tese de que Cristo não ressuscitou. Mas ele chega no versículo 20 e diz: mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro da ressurreição. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Naquele grande dia, como Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 5, eu quero caminhar para encerrando, mas eu quero ler isso. Deixa eu só achei. Vou ler só alguns versículos para contextualizar. Versículo 25 de João 5. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Assim como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, pois não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A fé cristã tem um impacto imensurável na vida de quem verdadeiramente crê em Jesus. A fé cristã nunca deveria permanecer estática. O nosso Senhor vive e se move em nós e por meio de nós. Sempre há novos feitos de Deus e novas verdades esperando ser descobertas em Jesus. Agora, quais as áreas de transformação talvez sejam as que você necessita hoje? Emoções desequilibradas e doentes? Relacionamentos quebrados por escolhas ruins? Sentimento de solidão e abandono? Vícios e maus hábitos? Traumas e feridas da alma? Falta de fé para viver o sobrenatural? Culpa pelos erros cometidos no passado? Ira e falta de paciência nos relacionamentos? Ou alguma coisa
que aqui não foi dita? O que você precisa? Qual é o toque transformador de Jesus pelo qual a sua alma clama nessa noite? O poder da ressurreição está presente. Você só precisa crer. Por último, esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. Quando o poder da ressurreição, ele é operante nas nossas vidas, ele é manifesto nas nossas vidas, ele é ativo nas nossas vidas, nós nos apresentamos para fazer a diferença no reino de Deus. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. As primeiras pessoas que foram testemunhas da ressurreição foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Como eu disse, o testemunho de mulheres não era aceitado naquele tempo, juridicamente, legalmente. Mas Jesus usou a vida daquelas mulheres como as primeiras a falar, a testemunhar que a sepultura não pôde deter Jesus. E quando nós falamos de sepultura, nós falamos da morte, do poder paralisador da morte, do poder sabotador que a morte traz sobre a vida das pessoas. Talvez hoje você não esteja vivendo aquela plenitude de vida que você gostaria de viver em Jesus. Mas calma, você não está morto. Você não está morta. Você foi ressuscitado com Cristo. Você vive por meio dele. O Espírito dele habita em você. Os planos dele são vivos e reais para você. A morte não tem a palavra final. O desânimo não tem a palavra final. A depressão não tem a palavra final. A enfermidade não tem a palavra final. A baixa autoestima não tem a palavra final. Você é o que ele diz que você é. E os planos dele para a sua vida são sim e amém para a glória de Deus. E tudo aquilo que Jesus fez, ele direciona para você, de forma particular, de forma individual. Mas é só você e mais ninguém que pode dar uma resposta a ele. Ninguém, seu cônjuge, seu pai, seu filho, sua mãe, seu avô, seu amigo, seu colega, ninguém pode dar uma resposta no seu lugar. Ela é individual. Ela é intransferível. A ressurreição de Cristo é a vitória de Deus sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo para te dar vida e vida em abundância. Fique de